Um curso em milagres. Prefácio. Este prefácio foi escrito em 1977 em resposta aos muitos pedidos para que se fizesse uma breve introdução a um curso em milagres. As duas primeiras partes, como veio a existir e o que é, são de autoria de Ellen Schuckman. A parte final, o que diz, foi escrita pelo processo de ditado interno descrito no prefácio. Como veio a existir? Um curso em milagres começou com a decisão repentina de duas pessoas de se unirem com uma meta comum. Seus nomes eram Ellen Schuckman e William Thetford, professores de psicologia médica na Faculdade de Medicina e Cirurgia da Universidade de Columbia, na cidade de Nova York. Quem eram eles não importa, exceto que a história mostra que com Deus todas as coisas são possíveis. Eles eram tudo menos pessoas interessadas no espiritual. O seu relacionamento era difícil e frequentemente tenso, e eles estavam preocupados com o nível de aceitação pessoal e profissional em suas vidas e com status. Em suma, tinham investido de forma considerável nos valores do mundo. As suas vidas dificilmente estavam de acordo com qualquer coisa que o curso advoga. Ellen, que recebeu o material, descreve a si mesma nestes termos. Psicóloga, educadora, teoricamente conservadora e ateísta em minhas crenças, eu estava trabalhando num ambiente altamente acadêmico e de muito prestígio. De repente, algo aconteceu que desencadeou uma série de eventos que eu nunca poderia ter previsto. O chefe do meu departamento, inesperadamente, anunciou que ele estava cansado dos sentimentos raivosos e agressivos que as nossas atitudes refletiam, e concluiu dizendo: tem que haver um outro jeito. Como se eu estivesse esperando esse sinal, concordei em ajudar a achá-lo. Aparentemente, esse curso é o outro jeito. Apesar das suas intenções serem sérias, eles tiveram muita dificuldade em iniciar o seu empreendimento conjunto, mas tinham dado ao Espírito Santo um pouco de boa vontade, que, como o curso enfatiza uma e outra vez, é suficiente para capacitá-lo a usar qualquer situação para os seus propósitos, suprindo-a com o seu poder. Continuando o relato de Ellen, feito na primeira pessoa. 3 meses estarrecedores precederam o manuscrito em si, durante os quais Bill sugeriu que eu anotasse os sonhos altamente simbólicos e as descrições das estranhas imagens que vinham a mim. Apesar de já ter aprendido a me acostumar mais ao inesperado naquela altura, eu me surpreendi muito quando escrevi: esse é um curso em milagres. Essa foi a minha apresentação à voz. Ela não tinha som, mas parecia estar me dando um tipo de ditado interno e rápido que eu anotava num caderno de taquigrafia. O ato de escrever nunca era automático. Podia ser interrompido a qualquer momento e depois continuava, daquele ponto. Isso me deixava muito desconfortável, mas nunca me ocorreu seriamente parar. Parecia ser um projeto especial que eu tinha aceito de alguma forma em algum lugar. Ele representava um empreendimento feito em colaboração verdadeira entre Bill e eu, e muito da sua significação, eu tenho certeza, está nisso. Eu anotava o que a voz dizia e lia para ele no dia seguinte. Ele então datilografava o que eu lhe ditava. Eu imagino que ele tenha tido seu projeto especial também. Sem o seu apoio e encorajamento, eu nunca teria sido capaz de realizar o meu. Todo o processo levou aproximadamente 7 anos. O texto veio primeiro, depois o livro de exercícios e, finalmente, o manual de professores. Apenas algumas modificações de somenos importância foram feitas. Os títulos dos capítulos e subtítulos foram inseridos no texto e algumas referências mais pessoais que ocorreram no início foram omitidas. Exceto isso, o material não sofreu modificações substanciais. Os nomes dos colaboradores na transcrição do curso não aparecem, porque o curso pode e deve se manter por si próprio. Não se pretende que ele venha a ser a base para outro culto.
O seu único propósito é suprir um caminho no qual algumas pessoas serão capazes de encontrar o seu próprio professor interno. O que é? Como o seu título indica, o curso é todo composto como um instrumento de ensino. Consiste de 3 livros: o texto, de 721 páginas, o livro de exercício para estudantes, de 512 páginas, e o manual de professores, de 94 páginas. A ordem em que os estudantes escolhem usar os livros e as formas nas quais o fazem depende de suas necessidades e preferências particulares. O currículo que o curso propõe é cuidadosamente planejado e explicado passo a passo, tanto ao nível teórico quanto ao prático. Ele enfatiza a aplicação prática mais do que a teoria e a experiência mais do que a teologia. Declara especificamente que uma teologia universal é impossível, mas uma experiência universal não só é possível, como necessária. Manual, página 79. Apesar de ser cristão em seus princípios, o curso envolve temas espirituais universais. Enfatiza que é apenas uma versão do currículo universal. Existem muitas outras. Esta se diferencia das outras apenas em forma. Todas conduzem a Deus no final. O texto é amplamente teórico e estabelece os conceitos nos quais o sistema de pensamento do curso se baseia. As suas ideias contêm o fundamento para as lições do livro de exercícios. Sem a aplicação prática que o livro de exercícios provê, o texto permaneceria, em grande parte, apenas uma série de abstrações, que dificilmente seriam suficientes para realizar a reversão do pensamento, que é o objetivo do curso. O livro de exercícios inclui 365 lições, uma para cada dia do ano. No entanto, não é necessário fazer as lições nesse ritmo, e cada pessoa pode querer ficar em uma lição particularmente atraente por mais de um dia. As instruções requerem apenas que não se tente fazer mais de uma lição por dia. A natureza prática do livro de exercícios é salientada pela introdução às lições, que enfatiza a experiência através de aplicações práticas, mais do que um comprometimento anterior a uma meta espiritual. Acharás difícil acreditar em algumas ideias que esse livro de exercícios te apresenta, e outras podem te parecer bastante surpreendentes. Isso não importa. Meramente te é pedido que apliques as ideias assim como és dirigido a fazer. Não te é pedido para julgá-las em absoluto. Só te é pedido que use-as. É o uso destas ideias que lhes dará significado para ti e te mostrarão que são verdadeiras. Lembra-te apenas disto. Não precisas acreditar nas ideias. Não precisas aceitá-las e não precisas nem mesmo acolhê-las bem. A algumas delas podes resistir com veemência. Nada disso importará ou diminuirá a sua eficácia. Mas não te permitas fazer exceções ao aplicar as ideias contidas no livro de exercícios. E quaisquer que sejam as tuas reações às ideias, use-as. Nada mais do que isso é requerido. Livro de exercícios, página 2. Finalmente, o manual de professores, que é escrito em forma de perguntas e respostas, fornece respostas a algumas das perguntas mais prováveis que um estudante poderia fazer. Também inclui esclarecimentos a respeito de alguns dos termos que o curso emprega, explicando-os dentro da estrutura teórica do texto. O curso não pretende chegar à finalidade última e as lições também não pretendem levar o estudante a completar o aprendizado. No fim, o leitor é deixado nas mãos do seu professor interno, que orientará todas as lições posteriores como ele achar adequado. Apesar do curso ser abrangente na sua estruturação, a verdade não pode ser limitada a nenhuma forma finita, como é claramente reconhecido na declaração no fim do livro de exercícios. Esse curso é um começo, não um fim. Não há mais lições específicas, pois não precisamos mais delas. A partir de agora, ouve apenas a voz por Deus. Ele dirigirá os teus esforços, dizendo-te exatamente o que fazer, como orientar a tua mente e quando vir a ele, em silêncio, pedindo-lhe a tua orientação segura e o seu verbo certo.
Livro de exercícios, página 511.